Oi pessoal, aqui do canal da Bela. Hoje eu vou falar de um assunto que, assim, muita gente me pergunta, me param na rua pra perguntar: Bela, que tipo de óleo você usa? Eu vejo você cozinhando muito com azeite, mas eu sempre ouvi falar que azeite não pode esquentar. Então assim, o assunto de hoje vai ser sobre óleos refinados. Então você vai descobrir depois desse vídeo qual o melhor óleo para você usar na sua cozinha. Então se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e se você quiser compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se interessar por esse assunto. Então um pouquinho de história para a gente contextualizar esse assunto dos óleos refinados. No final da Segunda Guerra Mundial, né, a indústria de óleos de sementes perdeu muito mercado porque produtos que utilizavam esses tipos de óleo começaram a usar produtos à base de petróleo. Então eles perderam muito mercado e resolveram colocar esses óleos na nossa mesa. E tiveram, na verdade, foram muito bem sucedidos, né? Mesmo estudos comprovando que esses tipos de ácidos graxos podem ser tóxicos para o coração e aumentar a incidência de câncer. Os ácidos graxos desses óleos ultraprocessados. Também depois, com a Revolução Verde, para quem não conhece, começou lá pelos anos 60, e é como se fosse a industrialização da agricultura. Começaram a cultivar muitas monoculturas de grãos e sementes, como por exemplo soja, milho, trigo, girassol. Isso, né, fez com que a indústria do óleo e a indústria da agropecuária se unissem, porque com a soja em si, com esse grão, quando você faz o óleo refinado, o subproduto desse óleo é a ração animal. Então, a semente da soja, o grão da soja, funciona para os dois mercados, né? Então, se o mercado de ração sobe, o mercado de óleo refinado vai subir também e vice-versa. Então, nesse sentido, a agropecuária e a indústria dos óleos refinados estão diretamente relacionados, porque se você faz ração, você tem óleo. Se você faz óleo, você tem ração. Mas antes, né, o que são esses óleos refinados? De quais óleos eu estou falando, né? Então, peraí. Bela, quais são esses óleos? Óleo de semente de girassol, óleo de semente de colza, mais conhecido como canola, óleo de milho, óleo de soja. Esses são os básicos. E para quem não sabe, o óleo de canola, na verdade tem esse nome porque significa Canadian Oil Low Acid. Então é tipo can de Canadian, o O de oil, L de low, A de acid, canola. Então a colza, naturalmente, ela é rica num ácido chamado erúcico e também numa substância que acaba inibindo a absorção de iodo pela tireoide, causando hipotireoidismo e tal. Então eles minimizaram o teor dessas substâncias e se tornou um óleo comestível para o ser humano, porque senão ia ser tipo um óleo tóxico para a gente. Por isso que tem esse nome canola, é o nome patenteado dessa semente. Então vamos lá, o processo desses óleos. A questão é que eles são produtos ultraprocessados, porque, por exemplo, você pega uma semente de soja, você aperta assim, você não sente o óleo saindo, né? Muito difícil tirar o óleo de um grão desse, um óleo de milho, você não consegue sentir. Agora você aperta um gergelim, uma castanha, até mesmo cozinhando, você vê, né? Você vê a gordura, é muito mais fácil de extrair. Azeitona, é muito fácil de extrair o óleo. Para fazer os óleos refinados, passa por um processo muito grande, eles precisam usar solventes químicos também para ajudar na extração. Então, a primeira coisa que eles fazem é eles trituram a semente, depois dão uma cozidinha assim ao vapor e aí prensam, uma prensagem a quente. Botam num caldeirão assim com água e hexano, que é o solvente químico, para extrair mais o óleo. Depois passam numa centrífuga para separar o óleo da polpa. E aí a polpa vira ração e o óleo passa por mais um processo, que aí a gente entra na segunda fase. A segunda fase é a degomagem, que eles retiram a degomagem, na verdade, é para extrair a lecitina da soja, a lecitina do girassol, enfim, provavelmente que é um emulsificante
que você deve encontrar se você for olhar no chocolate que você tem aí na sua despensa ou na gavetinha aí do seu quarto, que tipo, eu amo chocolate, eu sempre tenho um chocolatezinho na gaveta. Vai ter lecitina de soja ou de girassol. É um produto, enfim, um subproduto da produção de óleos refinados. Esse processo é a degomagem para retirar a goma e a lecitina. Aí passa por uma neutralização, que eles tiram as impurezas do óleo. E nesse processo de neutralização, eles colocam soda cáustica para retirar tipo, as impurezas. Depois o processo de branqueamento, para deixar ele mais clarinho, tiram resquícios de clorofila, enfim, várias substâncias que podem dar cor para o óleo. E por último, um processo de desodorização, para você ter aquele sabor tipo super neutro. Só que para desodorizar, o óleo é submetido a uma pressão que chega a 500 graus. Então, assim, o óleo ali já sai totalmente inflamatório, digamos assim. Aí você fala, pô, Bela, mas por isso eu não gosto de usar, sei lá, azeite de dendê ou óleo de coco para fazer um refogado, uma fritura, porque dá um gosto muito forte. É claro, esses óleos não passam por esse processo e os óleos refinados, eles ficam com sabor super neutro para você realmente não ter o sabor da semente de girassol, da semente de soja, que também não é um sabor muito gostoso. Só que isso traz malefícios também para a nossa saúde, né? Esse processo de desodorização, o óleo é aquecido, chega a 500 graus e só nisso ele já perde, enfim, os antioxidantes, que são as substâncias que protegem o óleo na hora que a gente está esquentando ele. Acaba que esse óleo, esse produto, né, é um óleo refinado, como se fosse, eu evito açúcar branco, açúcar refinado, como açúcar mascavo, melado de cana. Agora, o óleo refinado é a mesma coisa, é um óleo refinado, assim, não tem nada de bom ali dentro. Você deveria evitá-lo o máximo possível, né? Deixar para usar em casos especiais, como a gente faz com açúcar. No final das contas, você me perguntar, Bela, mas qual óleo refinado é melhor para usar? Nenhum óleo refinado é bom para usar, nem o de milho, nem de soja. Até porque esses também são transgênicos. O de canola, o de girassol, todos passam por esse processo que é tipo terrível, não fica nada de bom. E os óleos bons são os óleos que são os óleos integrais, digamos assim. O azeite, o óleo de coco, o azeite de dendê. Isso que você deve estar usando na sua cozinha, assim, que é um alimento que tem, além de gordura, de ácidos graxos, tem antioxidantes, tem, né, vitamina E, beta-caroteno, enfim, muitas outras coisas boas para além da gordura, que também são gorduras boas, né? E aqui eu vou falar por que a gente não deve usar os óleos refinados para fazer uma fritura. Porque tem um estudo, já vou deixar ele aqui para vocês darem uma olhada também, mostrando que, por exemplo, você vai fazer uma fritura doméstica, tá? 170 graus. O azeite, ele continua protegido depois da fritura, ou seja, continua sendo uma gordura boa, não fica oxidado como os óleos refinados, né? Os óleos soja, milho, girassol. Então o azeite tem fatores que protegem ele, né? Assim, o azeite tem ali antioxidantes que não deixam ele oxidar, né? São antioxidantes, principalmente beta-caroteno. E um fator fundamental é porque 76% dos ácidos graxos do azeite são ácidos graxos monoinsaturados, ou seja, que aguentam mais, né, altas temperaturas do que os ácidos graxos poliinsaturados, que são mais presentes nas sementes, nos óleos refinados. Se você me perguntar, Bela, qual é o melhor óleo para fritar, fazer uma fritura em casa? Azeite de dendê. E para quem não é vegano, vegetariano, pode usar banha de porco também. E para cozinhar de boa, óleo de coco para fazer bolo, fazer doce. Maravilhoso. É isso. Eu falei muita coisa aqui, passei muita informação. Eu vou querer muito saber o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês fazem em casa, se vocês já trocaram, já se livraram dos óleos refinados ou não, o que você não abre mão, né, de fazer com óleo refinado. Enfim, deixa aí seu comentário, participe.
Deixa o seu like, compartilha. E como esse vídeo já deve estar grande, eu vou fazer um outro falando só do azeite, né? Especificamente do azeite, porque que ele é maravilhoso e, enfim. E as outras utilidades do azeite também, não só para cozinha.